E no meio da vila nós encontramos um chefe opcional, que é essa árvore gigantesca e amaldiçoada, a Cursed Rotted Great Wood. Um dos rituais de purificação dos corpos da vila era depositar todas as maldições e doenças, objetos profanos nessa grande árvore. Só que com o passar dos anos, ela começou a ficar deformada pelo acúmulo de maldições, a ponto de se tornar esse ser que vemos aqui, que na sua segunda fase tem um braço gigantesco saindo dentro dela. Uma nova forma de vida que estava se formando dentro da árvore pelo acúmulo de maldições e objetos profanos. E bom, aqui nós vamos começar a explorar um tema que se repete várias vezes durante esse Dark Souls, que é o sangue como condutor de almas e maldições. Assim como vimos os Abyss Watchers fazendo rituais para ingerir o sangue de um lobo e ganhar poder se conectando a uma alma ancestral, os evangelistas fazem rituais de dissecação e crucificação, além de usar magias e armas que causam sangramento, como forma de purificar corpos, os livrando do sangue. Uma fala que é repetida várias vezes é: vou te limpar da maldição dos bastardos. Toda evangelista fala isto. Então o culto de Aldred acredita que pessoas precisam ser purificadas antes mesmo de serem consumidas. E para isso existe a Estrada dos Sacrifícios e a Floresta da Crucificação. Como os nomes dizem, a Estrada do Sacrifício é onde encontramos várias carruagens que eram utilizadas para transportar as vítimas, e a floresta era onde essas vítimas eram crucificadas e chicoteadas até que todas as impurezas do seu corpo fossem extintas, para aí sim elas serem consumidas por Aldred. E com isso nós temos uma temática estabelecida aqui. Existem cultos como Abyss Watchers que ganham força com sangue, e existem cultos como os Diáconos das Profundezas que querem purificar o sangue de todos os humanos. Mas o que poderia ter em comum no sangue de todos os humanos que faz ser algo tão ruim assim? Se você viu os outros vídeos, provavelmente já tem em mente, mas essa resposta também vai ter que esperar até a gente se aprofundar mais um pouco em Dark Souls 3. Passando pela Floresta dos Sacrifícios, vamos encontrar vários feiticeiros e o líder deles é o Sábio Cristal. Esse sábio é um dos estudiosos que viviam na Biblioteca Real de Lothric e se dedicaram a estudar os feitiços e segredos do dragão sem escamas. Por isso que as suas magias envolvem cristais. Em Dark Souls é uma regra: tudo que tem cristal acaba caindo em Sif. Esses sábios são inspirados em um NPC chamado Big Hat Logan, que nós encontramos ele no Dark Souls 1, que é um feiticeiro que fica louco ao começar a estudar os feitiços de Sif na grande biblioteca. Matando esse sábio, nós finalmente chegamos na Catedral dos Diáconos das Profundezas. E para entrar nela, nós precisamos passar pelo cemitério. No cemitério nós encontramos vários Hollows que parecem ter tido seu sangue todo absorvido por sanguessugas. Em algum deles, essas sanguessugas se unem formando uma única entidade. Se pensarmos na temática recorrente de sangue, podemos ver que aqui as sanguessugas estão unidas, transformadas pelo sangue, da mesma forma que os Abyss Watchers eram unidos pelo sangue do lobo. É como se o sangue fosse parte de algo maior diluído em vários seres. Dentro da catedral é um dos lugares mais sujos que a série Souls já fez. Aqui é onde Aldred e seus fiéis consumiam suas vítimas. Podemos ver que espalhado pelo chão da igreja nós temos corpos banhados nesses resíduos negros. Além de sujeira, isso é o borrão das impurezas do corpo humano. No jogo eles dão o nome de drag. Drag é como um borrão de café, aquilo que escorre para as profundezas e fica ali estagnado. Temática recorrente de Dark Souls é: tudo que se estagna se corrompe e fica sujo. Tudo tem que se mover, tem que ser fluido, como o rio. E a catedral ser lotada desse borrão mostra a estagnação desses fiéis. Quando finalmente chegamos ao caixão de Aldred, o Senhor das Cinzas não tá mais lá. Apenas os diáconos. Diáconos são os clérigos líderes. São aquelas pessoas mais próximas do Deus e que ficam encarregadas de fazer as suas vontades em sua ausência. Essa luta é uma luta relativamente simples. Nós só matamos os clérigos até que o arquebispo aparece. E aí nós matamos ele também. O interessante é que esses chefes nos dão a roupa de arquebispo e um boneco prateado utilizado como chave para entrar em Irithyll, a cidade conquistada por Sullivan. A roupa do arquebispo é o que nos revela que os diáconos das profundezas eram na verdade o culto do Caminho Branco,
branco, Way of White, aquele culto de Gwyn pela preservação da chama primordial. A catedral acaba nela mesma, então nós temos que voltar agora. Dos 3 Dark Souls, esse é o mais linear de todos, por isso que eu não tô dando tanta ênfase em qual caminho estamos tomando primeiro, igual eu fiz nos primeiros vídeos. Apesar desse jogo ser bastante linear em comparação com os outros, as áreas são gigantescas e mega exploráveis, então ele quebra totalmente essa sensação de linearidade, porque tem muita coisa pra você explorar mesmo, e você perde muita coisa nesse Dark Souls. Já que Aldred não estava na catedral dele, o nosso próximo objetivo é ir para Forte Farron, o lugar conhecido pelos seus Abyss Watchers. O local onde antes se era um forte, agora é um pântano venenoso, e os soldados da Legião foram totalmente transformados nessas criaturas deformadas. E aqueles cavaleiros Dark Wrath caminham pelo forte inteiro. Isso é a prova da corrupção do abismo que chegou nesse local. No centro encontramos essa torre que é o que restou do forte, e dentro dela o louvado lobo negro que compartilhava o seu sangue com a legião. Explorando um pouco mais o mapa, nós começamos a ter uma noção de onde estamos e de quem esse lobo pode ter parentesco. Nessa caverna aqui nós encontramos vários homens cogumelos mortos e até mesmo um cogumelo na parede que é muito semelhante a Elizabeth, um NPC que nós encontramos em Olassil, a DLC que voltamos no tempo em Dark Souls 1. Ou seja, o Forte de Farron foi construído em cima de Olassil. E no meu primeiro vídeo eu não mencionei, mas o Darkroot Garden, o local onde lutamos contra Sif, é o que restou de Olassil. E isso já nos começa a explicar o motivo da fixação dos Abyss Watchers por esse local. Por combater o abismo, por adorar o lobo, é horrível, e a parte importante pro ritual da passagem ser beber sangue. O pântano, ele só negro. piora, né, velho? Porque você anda na parte do Poison, beleza. Aí tem um lugar que a porra do Poison fica muito mais forte, pô. Porra, é um saco, meu irmão. Porque todo momento o HP fica ticando. Puta que pariu, velho. É duro. Algum nível de parentesco com o Sif. Existem teorias até que ele é o Sif, mas eu acho que não. É bem diferente o modelo, mas é uma possibilidade. No topo da torre de Farron, onde fica o lobo, nós encontramos um demônio, mas esse demônio tá bem diferente dos demônios que a gente conhece. Esse demônio ele é totalmente de pedra, ele não tem mais nenhum fogo. A chama parece que tá se apagando nesse demônio. Na verdade, essa chama já até se apagou. E conforme nós vamos lutando com ele, ele vai se quebrando, se decompondo. Esse é um dos sobreviventes da grande luta entre o reino de Lodric e os demônios que eu mencionei, que o príncipe ficou tão famoso por ter a espada flamejante. E esse demônio é a prova que talvez a raça dos demônios não tá assim muito bem nesse mundo. Qual que é mais difícil, o Dark Souls ou a DLC do Ronaldo Velho? Quando eu chegar na DLC, diz aí. Caramba, Dave, pois eu tô achando o bagulho bem didático, velho. É porque você não tá conseguindo acompanhar. Não, que tá acontecendo alguma coisa com ele. Ele cita muita coisa do primeiro também. Quando nós chegamos próximo à sala onde os Abyss Watchers estão... No começo do vídeo ele diz que, assim, ele é aquele que você tá vendo esse porque você viu os outros dois dele antes, tá ligado? Não, pessoal, esse aqui é a história da Dark Souls 3 ainda. DLC eu ainda vou jogar, aí eu não vou ver ainda não. De longe, barulhos de um combate. Os caras estão brigando entre si, pô. Eu nunca entendi isso também, porque eles estão brigando entre si. É uma boss fight cabulosa aí, viu, velho? E ao entrar, nós vemos que eles estão brigando entre si, e diversos corpos estão no chão. Corpos de outros Abyss Watchers. Eles não compareceram ao trono não por vontade própria, mas sim porque eles estavam corrompidos pelo abismo e a sua vontade de combatê-lo era tão grande que os prendeu em um combate eterno entre seres que não conseguem morrer.
A primeira fase inteira dessa luta é contra 3 Abyss Watchers, e um deles também ataca os seus companheiros. O que é uma boa estratégia para você não ter que lutar com os 3 de uma vez, que seria praticamente impossível. Mas o mais interessante dessa luta é a segunda fase, quando nós derrotamos os 3 guerreiros. Aí o bicho pega, meu velho. Mas é uma fight linda da porra, velho. Hospital de potência. E é guerreiro e mago. É beleza, velho. O sangue de todos na sala começa a se concentrar apenas em um. E a união desse sangue o torna mais forte. E é nesse momento que a similaridade dos golpes fica mais evidente. Nós não estamos lutando mais contra um oponente qualquer. Nós estamos lutando contra Artorias novamente. E aqui é aquilo que vimos em Dark Souls 2. São almas poderosas retornando ao mundo de maneiras diferentes. Que em Dark Souls 3 volta bastante na temática do sangue como meio de transporte e sobrevivência dessas almas. Lembrando que eles pegam muito na lore do Dark Souls sobre ciclos, né? Que os ciclos sempre vão se repetir. Então, esse aí meio que seria o ciclo do Artorias, né? Sacou? O Artorias não morreu lá do outro lado, mas aí, esse aí meio que seria o ciclo dele de voltar nos Abyss Watchers, tá ligado? Enfim, vamos lá. Depois de derrotarmos o último Abyss Watcher, a passagem pra Catacumba tá liberada. E aqui foi o local onde os Abyss Watchers acabaram sendo corrompidos enquanto lutavam contra as tropas de Wulfnir, o Conquistador. Nas catacumbas de Carthus, nós vamos encontrar o exército de Wulfnir, dezenas de esqueletos e aquele lá, proteger a sala. Exatamente aquele caveiro lá. O exército de Wulfnir. Esse caveiro é um pé no saco, velho. É muito ruim de vencer ele, velho. Mas esse facão que ele dá é massa demais. Mas puta que pariu. É horrível, velho. É muito ruim de lidar com ele, bicho. Dezenas de esqueletos e armadilhas para proteger a sala do antigo soberano. No centro da sala, nós encontramos um cálice feito de crânio. E ao tocar, nós somos sugados pelo abismo. E lá encontramos o Wulfnir, um esqueleto gigante se segurando para não cair nas profundezas do abismo. Esse é um dos maiores conquistadores que já passou por esse mundo, e hoje a sua existência se resume em tentar se agarrar à beira do abismo por toda a eternidade. Esse cálice foi o presente dos deuses para Wulfnir quando ele suplicou a eles. Uma armadilha para teletransportar pessoas para esse penhasco, onde o Wulfnir podia absorver as suas almas para prolongar ainda mais as suas tentativas de escapar do abismo. Para derrotar o Wulfnir, ou fazer esse favor a ele, né? Nós temos que destruir os 3 braceletes que estão nos braços dele, que ele roubou dos religiosos, porque essa era a única coisa que estava prendendo ele de cair. E só assim que nós finalmente conseguimos sair do penhasco à beira do abismo.
Carne de sol é bom. Mas antes da sala que nós lutamos com Wolfenir, nós temos uma ponte que pode ser quebrada para matar todos os esqueletos que vêm atrás de você. E essa ponte também serve para descermos em um local esquecido. Uma civilização que tá morrendo esquecida por todos. Ao descer essa ponte na porta, nós temos um gigante muito forte, demônio você tá bem, lutando negão? contra uma horda de esqueletos. E se não interferirmos na luta, o demônio perde. Isso aqui pode ser considerado uma mega ginástica mental da minha parte, mas eu vou tentar explicar o simbolismo da primeira coisa que nós vemos quando a gente chega aqui nessas ruínas, ser um demônio lutando contra os esqueletos e fracassando. Dentro dessas ruínas nós vamos encontrar vários demônios mortos. Capra Demon, Demônio da Centopeia, Taurus Demon e até Asylum Demon. Todos inimigos que lutamos no primeiro Dark Souls. Inimigos que demonstravam a brutalidade e força dessa nova raça que surgiu pelo ritual da bruxa de Izalith. Aqui nós também encontramos os cavaleiros do exército de Gwyn lutando contra demônios até hoje. E se você ainda não fez a conexão com todas essas dicas, essas ruínas são Izalith, do primeiro jogo. Encontramos até o corpo de uma aranha gigante abraçada a um corpo de uma humana. O que seria a Fairlady do primeiro jogo, que se reencontrou com a sua irmã que estava supostamente morta, a Quilana. E corrigindo uma informação que eu dei errada no primeiro vídeo, a bruxa que matamos antes do berço do caos não era a Quilana. Aqui dentro dessas ruínas, assim como o mundo lá fora, a chama está se apagando. Para os demônios, é a chama do caos. E o que encontramos nessas ruínas antigas é uma raça em decadência vivendo em meio a escombros e cadáveres dos seus familiares. E o pico disso tudo é o Demônio Rei. O Demônio Rei ele fica numa arena cheia de cadáveres de demônios empilhados, provavelmente da Grande Guerra contra Lodric. E até mesmo confundimos ele com um cadáver, porque quando a gente entra na sala ele tá tão fraco e machucado que parece que ele tá morto. E uma curiosidade que eu demorei muitas gameplays pra ver é que o rei, quando tá com pouca vida, ele junta todas as suas forças pra dar um golpe final e tentar vencer a batalha. Se você sobreviver a esse golpe, ele fica pateticamente fraco e mal consegue levantar o seu martelo. O Demônio Rei é uma das pistas que temos que esses seres não eram bestas irracionais e brutais. Eles tinham formas de cultura e hierarquia. E a sua animosidade com os humanos pode ser fruto das guerras travadas quando eles começaram a existir, e não porque eles são malignos, mas sim porque eles foram tratados como demônios, vamos assim dizer, né? Mas o jogo não deixa isso claro, além dessas pequenas pistas de uma sociedade, uma cultura ali escondida que você vê na arquitetura e tal. E fica pra interpretação. Então quando chegamos em Izalith, e a primeira coisa que os designers querem que vemos é um demônio gigantesco lutando contra vários esqueletos, e esqueletos na franquia sendo a representação da morte, nós estamos vendo uma raça lutando com todas as suas forças pra sobreviver e mesmo assim fracassando. Saindo das ruínas e passando pela Sala do Tesouro, nós chegamos em uma das áreas mais marcantes de Dark Souls, Irithyll. É áreas como essa que me faz ver como uma direção de arte bem feita supera 1000 anos de placa de vídeo RTX ultra realista com 1 milhão de luzes, blá 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 blá. Mas vamos falar de Irithyll. Irithyll é a cidade dominada pelo Pontífice Sullivan, e quando tentamos atravessar a ponte, nós temos essa surpresinha aqui. Esses cachorros gigantescos são cavaleiros do culto de Sullivan que tiveram a sua aparência totalmente transformada pelo anel que lhes foi dado. Assim como todos os outros cavaleiros lá fora, esse aqui é a forma final deles. Como já visitamos a catedral, é possível passar pela barreira mágica que protege a cidade dos invasores, porque a gente já tem o boneco de prata. E essa barreira serve como bloqueio, você não consegue progredir no jogo sem ter passado pela catedral antes. Por isso que eu digo que esse é um dos Dark Souls mais lineares. Nessa cidade nós vamos encontrar vários cavaleiros utilizando magia de gelo, provavelmente ensinadas pelo Sullivan, já que ele veio de Ariandel, a cidade gelada, mas também magias negras que são relacionadas ao abismo, o que seria a influência do culto de Aldred nas tropas de Sullivan. Além disso, nós encontramos cavaleiros manipulando a chama profana.
servos quase invisíveis totalmente consumidos pelo abismo e uns cachorros com cara de gente. Bom, na real, os cachorros de Eritil são gente. Assim como os cavaleiros foram transformados nas bestas gigantes, alguns dos cidadãos sofreram com os experimentos de Sullivan. E esses cachorros são eles, que provavelmente deram errado, ou certo, não sei. Na catedral, ao centro da cidade, nós encontramos o Pontífice. E eu confesso que nas primeiras gameplays, esse boss era um dos que eu achava mais difícil do jogo. Eu odiava o Sullivan. Sullivan tem combo eu levava gigantesco, tanta surra põe desse uma pressão bicho, enorme e ele nunca para de atacar. E mas depois que eu joguei Elden Ring, consegue dar pé nele, ficou, não tipo, sei como. Um boss normal, ficou até fácil. Os caras têm um jeito do pé, pô. Elden Ring, todos os boss são o Sullivan. Derrotando o tirano, nós podemos prosseguir. E bom, a partir daqui, vamos ter vários seguidores do culto de Aldred espalhado pelo castelo. E começamos a sentir uma nostalgiazinha ao passar por esses telhados com os cavaleiros atirando flechas gigantes. Se você jogou o primeiro jogo antes de jogar o terceiro, eu não consigo imaginar a nostalgia e surpresa que você teve ao cair justamente aqui, de frente para a tumba do Gwyn. Nós estamos em Anor Londo, a cidade dos deuses. Do nada. Só que dessa vez, ao invés de um castelo limpo, intocado pelo desgaste do mundo, nós temos um local em decadência, sujo, corrompido pelos seguidores de Aldred. E na sala que lutamos anteriormente com Smaug e Ornstein, nós encontramos essa figura familiar. Gwyndolin, o filho mais novo de Gwyn. Só que aqui, ele é apenas uma marionete de Aldred. Sullivan, na sua sede de poder, abriu as portas de Eritil e Anor Londo para Aldred, que queria consumir todos os deuses. E quando a gente chega aqui, Aldred ainda está digerindo o que restou de Gwyndolin. A lança que Gwyndolin está utilizando lembra bastante a mesma magia que Nito utilizava. Além do vestido de Gwyndolin lembrar um pouco a capa que o Nito utilizava. Mais uma vez, é o conceito de ciclos, tá ligado? Esse aí é o ciclo do Nito, pô. O Nito foi literalmente o primeiro morto-vivo, tá ligado? E se você olhar que a gente de spell e outras coisas, é tudo ligado, tá ligado? Isso que é massa em Dark Souls, velho. Existem teorias que o Aldred também devorou Nito para poder aprender essas magias e que isso seria a prova. Mas nós não temos muito como confirmar essa teoria, e a contra-teoria é que Aldred poderia simplesmente ter sonhado com Nito, porque ele tem esse poder de aprender magias apenas sonhando com pessoas, aprender magias, histórias e tudo que ele precisar aprender. De qualquer forma, Dark Souls tem muitas lacunas na história que você pode preencher com o que parecer mais plausível para você. É por isso que não é possível. Eu queria ser massa uma série de Dark Souls, ia ser massa um filme, uma trilogia de Dark Souls. Não dá, porque não existe propriamente dito. Boa parte da lore de Dark Souls é sua interpretação. Então, se 500 mil pessoas jogaram isso, são 500 mil interpretações diferentes da lore, pô. Sacou? E assim, pra mim, na minha humilde opinião de bosta, deixa assim. É melhor, não mexe. Afinal, é assim que foi feita a história de Dark Souls, é essa intencionalidade por trás dessas lacunas na história de Dark Souls. Depois que nós derrotamos Aldred, nós ganhamos acesso ao quarto de Guinevere, e ela não tá lá, assim como no primeiro jogo. Sim. Tem apenas o Anel da Princesa. Na comunidade existe uma grande teoria que a Guinevere é a rainha sem nome que casou com o rei de Lothric. Sim, no 2. Orsérios. E isso justificaria o reino inteiro ser devoto a tradições antigas semelhantes a Anor Londo e possuía a fé e a magia de Anor Londo. Quando Sullivan dominou a cidade, ele matou ou escravizou a nobreza e os deuses que ainda restavam. Rosária, uma das filhas de Guinevere, foi escravizada na Catedral das Profundezas como parideira. É, isso mesmo. A função dela era gerar novos descendentes para o culto e, somado ao seu poder de modificar os atributos dos membros, deixando eles mais fortes, mais inteligentes, mais altos, baixos, conforme a necessidade. Ela se tornou uma peça muito importante para Aldred e Sullivan. Mas esses poderes que Rosária tinha de modificar as pessoas tinha um custo. Se você passasse muitas vezes por essas alterações, você deixava de ser humano e se tornava essas larvas humanoides estranhas que nós encontramos ao redor da sala que a Rosária foi presa. Todas essas larvas eram antigos clérigos do culto. Sullivan também treinou uma das donzelas que serviam Guinevere para se tornar a sua dançarina e deu a ela 2 espadas
semelhantes à dele, uma de fogo e outra mágica. Essa dançarina foi enviada para Lodric para entreter os nobres lá e secretamente espiar a família real. Em Anorlonda também existia uma figura interessante, Yoshika, uma mulher meio dragão presa em uma torre solitária por Sullivan. Yoshika ficou como líder dos Dark Moon Knights, cavaleiros que em Dark Souls 1 eram liderados por Gwyndolin para proteger os deuses. Legal. Essa personagem ela é altamente debatida sobre ser ou não ser filha do Gwyn. Quando nós entramos na Covenant dos Cavaleiros, ela chama Gwyn de pai e Guinevere de irmã, father and sister. Mas existem argumentos que esses são títulos religiosos, porque father também pode ser considerado padre e sister como uma irmã, uma freira. E o Império de Gwyn foi criado altamente baseado em fé e cheios de termos religiosos. Então não é muito forçar a barra pensar que ela está se referindo de forma religiosa às duas figuras. Mas também tem parte da comunidade que acredita que a Yoshika é realmente filha de Gwyn em algum experimento que Sif fez, e pela sua ligação com os dragões ela foi escondida e pouco mencionada no reino. Novamente, Dark Souls deixa você preencher as lacunas e você pode acreditar o que você achar que faz mais sentido. Bom, nós subimos o máximo que deu em Iritil e encontramos a Anorlondo, mas o que será que tem embaixo da cidade? Primeiro nós temos que passar pelo calabouço da cidade, uma prisão que Sullivan enviava todos os que se recusavam a se curvar a ele e que não prestassem nem de comida pro Aldred. Os guardas da prisão são antigos habitantes da capital profana que conseguiram fugir antes do seu colapso e foram recrutados por Sullivan. Os guardas não eram meros vigias, eles eram torturadores de todos os prisioneiros que estavam ali. Agora, se o seu gosto pela tortura foi algo adquirido pelo contato com a chama profana, não é algo que nós podemos confirmar. Nessa prisão nós também encontramos duas coisas curiosas. A primeira é esses bichos enormes com cara de ET, e a segunda é esses cavaleiros se tornando uma espécie de dragão. Os cavaleiros se tornando uma espécie de dragão vai voltar mais pra frente no vídeo, mas aqui eles são usados para fortalecer uma teoria que Sullivan, talvez com o apoio de Orceros, estava fazendo experimentos com alguns prisioneiros para tentar transformá-los em dragões. Matou. E claramente não deu certo e o resultado foi aqueles seres estranhos com cara de ET. Descendo mais, nós chegamos no fundo da prisão. Vamos nos deparar com ruínas antigas protegidas por gárgulas enormes de pedra carregando cetros em chamas. Finalmente nós chegamos na capital profana. A cidade destruída pela chama e que abriga Yorm, o gigante solitário. Passeando pela capital, vamos encontrar essas criaturas gigantescas com várias mãos e olhos. Essas são as bruxas responsáveis pela chama profana. Que diferente dos outros humanos que foram queimados, elas se tornaram esses monstros gananciosos com vários olhos para cobiçar e mãos para roubar. Um dos ataques desses inimigos é te prender e sugar suas almas. Além dessas bruxas deformadas, nós também vamos encontrar outras mulheres devotas à chama profana, que não se deformaram e nem foram queimadas por ela, mas ficaram totalmente doidas. A capital é cheia de riquezas empilhadas para demonstrar o quão rica aquela civilização já foi e como a ganância serviu de ponto de partida para o seu declínio. Bem no fundo da capital, Yorn está sentado no seu trono rodeado de corpos incinerados, daqueles que ele um dia prometeu proteger. E quando nós entramos, um antigo amigo do gigante vem cumprir a sua promessa. Sigurd de Catarina é um NPC que aparece na luta contra o gigante caso nós tenhamos completado uma série de mini-quests que eu tirei do roteiro para deixar o vídeo mais dinâmico. Ao lado do trono do gigante, nós temos a espada que ele deu para o seu povo caso um dia fosse necessário matá-lo, e a outra tá na mão de Sigurd. Com as duas espadas, essa luta fica super trivial, porque o gigante fica atordoado a cada golpe e faz com que essa seja uma luta temática que você ache muito foda caso você esteja por dentro da história. Caso você não esteja por dentro da história, vai ser só uma luta estranhamente muito fácil. Claro, se você sabe que tem que usar a espada para matar o gigante. Mas você também pode tentar matar o gigante batendo normalmente. Mas aí a luta só vai ser maçante. Vocês sabiam que o Crítico não sabia e matou esse cara na munheca? Ele matou o Yorm de murro, de tapa, lapada normal, sem pegar a arma, velho. Tu é doido. Desinteressante, porque o Yorm não tem muitos golpes e claramente não foi pensado para ser morto desse jeito.
Você não dá quase dano nenhum nele batendo normalmente. Mas eu confesso que na minha primeira gameplay eu matei ele sozinho só na porrada, porque eu não lia nada e nem tinha feito as quests do Sigurd. E eu achava que era a pior boss fight já feita da humanidade. Assim que a gente derrota Yorm, Sigurd nos oferece um brinde e quando voltamos à sala ele vai ter morrido pelos ferimentos da batalha. E vai ter as armaduras dele lá pra gente poder pegar. Muita gente confunde o Sigurd com o Sigmaier, que é o primeiro cavaleiro de Catarina que aparece no Dark Souls 1, que eu não mencionei no primeiro vídeo, porque eu cortei bastante NPCs desse roteiro. Mas apesar de ter o mesmo uniforme, o mesmo ator de voz, eles são personagens diferentes. Talvez o Sigurd seja a reencarnação de Sigmaier, o que já sabemos que não é uma temática estranha para esse universo, mas em questão de lore mesmo, eles são personagens diferentes. Toda vez que você mata o último dos 3 Lordes das Cinzas, Emma vai te invocar para Lothric e te pedir para que você vá atrás dos príncipes e os faça cumprir o seu destino. Só que uma figura sombria vai aparecer do telhado. Eu sempre mato ela antes, velho. Por causa do desafio. Pra mim, esse é o melhor boss, esteticamente falando, do jogo. Se bem me lembro, o Miyazaki falou o seguinte, que ele não gosta de contar a lore do jogo, porque nos jogos que ele jogava antigamente, meio que aventura de RPG também, ficava meio que contado pela metade. E ele só quis replicar isso, sacou? Isso foi entrevista. Olha aí, velho. Muito foda, velho. A dançarina. Depende do assunto, da menor. Pra Dark Souls eu não ligo não, mas seria bom. Uma mulher enviada para Lothric somente para espionar e garantir os interesses de Sullivan, a Dancer, ou dançarina, que também foi deformada pelo anel que recebeu do pontífice e ela tá ali com um único objetivo: te impedir de prosseguir e ter a chance de reacender a chama primordial, já que Sullivan e Aldred eram de um culto que queria o fim dessa chama. Uma curiosidade é que se você bater na Emma, matar ela antes da Dancer aparecer, você tem a possibilidade de lutar com a Dancer bem no comecinho do jogo. Eu não recomendo muito, é uma luta bem difícil pra você fazer com pouca vida, mas que já te libera um caminho alternativo, né? A Dancer é uma das lutas mais bonitas desse jogo. O frio do castelo sendo preenchido pelas chamas enquanto a dançarina luta dá um contraste visual muito marcante, e mesmo depois de ter perdido muitas horas lutando contra ela na minha primeira vez, não dá pra não amar essa luta. Essa luta é incrível. E também cai bastante FPS se você estiver jogando com um computador fudido que nem o meu. Depois de derrotarmos a Dancer, podemos finalmente interagir com essa estátua que, após cortar o próprio pescoço e servir seu sangue em uma bandeja, nos dá uma escada para ascendermos ao próximo nível. Sandu! Aí o meu guia do Dark Souls 3 aí, ó. Eu dizia o que queria fazer, o Sandu me levava pra lá, velho. Por isso que eu sempre rushava a arma mais 10 logo no Pelo começo do castelo jogo. inteiro de Lothric, nós vemos essas estátuas segurando a própria cabeça em uma posição de servidão. E essa pequena cutscene que parece irrelevante nos conta toda a filosofia de um reino que se construiu para gestar um herdeiro digno de se sacrificar em nome de um bem maior. E desse sacrifício, um caminho para sua elevação. O Castelo de Lothric é gigantesco e nós vamos começar pela área opcional, os jardins de onde o rei Ocerius se isolou. O Ocerius é doideiro, velho. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons.
tem nada ali. Quando chegamos no rei, ele tá completamente louco e transformado em um dragão cego, sem escamas, carregando um bebê invisível que ele diz ser filho de dragões, Ocelote. Como eu tirei um tempo no início do vídeo para explicar um pouco sobre Lodric e as ambições do rei de descobrir uma forma alternativa para o fim da chama primordial, fica mais fácil da gente entender que as pesquisas que ele fez sobre os estudos de Sif o deu conhecimento suficiente para se tornar um dragão sem escamas e o deixou louco igual Sif. Por isso que ele se isolou com seu filho nos jardins, assim como vimos em Dark Souls 2 e no começo de Dark Souls 1. Dragões são seres que viviam antes do ciclo de luz e escuro, e por isso não estão presos a ele. O rei aqui tá tentando seguir os mesmos passos de Aldia e tentando fugir do ciclo, se transformando em algo que existia antes do ciclo existir. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que o bebê é invisível? Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário. Compartilha pra nós. Um cheiro.